Bom, pessoal, esse vídeo aqui vai ser um adendo ao vídeo anterior. Que no vídeo anterior eu falei assim: Ezequiel e Daniel viram Deus, né? Tentando explicar um pouco a literatura apocalíptica. Só que eu fiz o vídeo assim, só mostrando aqueles detalhes lá, né? Sobre a semelhança entre o estilo apocalíptico dos dois. Porque eu já tinha feito um vídeo mais completo de Daniel. Aliás, mais de um. Eu fiz acho que uns 6 vídeos de Daniel naquela playlist só para membros, né? Mostrando a construção de Daniel. Mostrando todas as influências que influenciaram o autor, o estilo apocalíptico e tal, paralelos com Ezequiel, etc. Então ficou um vídeo só rascunho. Então eu vou mostrar aqui agora alguns adendos sobre por que eu falei naquele vídeo anterior aqui, ó, que Daniel e Ezequiel não viram dois, mas eu vou me focar só em Daniel aqui, tá bom? Para vocês entenderem. O capítulo 7 de Daniel. Lembrando que Daniel não segue uma ordem cronológica, tá? Daniel, às vezes tem um capítulo que é seguinte na Bíblia, mas na ordem cronológica seria o anterior. Daniel também não tem só um autor, né? Nós vamos mostrar aqui para vocês vão entender aos poucos. Mas vamos focar aqui no capítulo 7, ó. No primeiro ano de Belsazar, rei da Babilônia, teve Daniel sonhos e visões da sua cabeça, quando estava na cama. Escreveu logo o sonho e relatou a suma das coisas. Falou Daniel e disse: eu estava olhando na minha visão, e eis que os 4 ventos do céu agitavam o grande mar. Essa expressão aqui, 4 ventos, eu já mostrei nos vídeos lá para membros, que isso aqui é uma expressão típica da literatura ugarítica, tá? Cananeia. Então isso aqui é também uma outra grande evidência aqui do livro, tá? Agora vamos ver os pontos aqui só desse capítulo 7, ó. O autor Daniel escreve em terceira pessoa nesse capítulo, ao contrário de outros, que nem aqui no capítulo 12, ó. Eu, Daniel, olheis que estava em pé outros 2. Então, tem capítulos de Daniel que o autor se coloca em primeira pessoa e tem capítulos que ele se coloca em terceira pessoa. Alguns acreditam que Daniel é uma mescla de contos populares da época, né, midrashes ou historinhas da época de um personagem, misturados com outro autor que se faz passar por Daniel, tipo uma pseudepígrafe. Por isso que às vezes você vê alguns versículos ele está em primeira pessoa, em outros versículos está em terceira pessoa. Então logo esse capítulo 7 não é o Daniel, o autor que seria o Daniel, em primeira pessoa escrevendo, ó, eu vi Deus lá no céu. Não, aqui é alguém falando o que ele viu, tá? Um detalhe importante. O autor é claro ao dizer que Daniel teve sonhos e visões da sua cabeça. Aqui, ó. Daniel teve um sonho e visões da sua cabeça. Então Daniel não estava acordado, vendo ali imagem de um ser divino, tal, uma divindade. Ele estava tendo sonhos e visões na sua cabeça, como é comum em alguns pontos da Bíblia, como por exemplo, Jacó sonhou com uma escada que ia até o céu, que tinha anjos subindo e descendo. Outros profetas também tinham sonhos, enfim. Então aqui não é uma visão clara, como outros profetas tinham, tá bom? Como Jeremias, ou por exemplo Isaías. Não, aqui eram sonhos e visões. Então tem esse diferencial também, né? Inclusive o objetivo do autor é mostrar isso também para o público, porque o público entenderia a diferença. Nessas visões Daniel vê 4 feras subindo do mar. Então se eu for tomar o ancião de dias ali de Daniel como literal, não, amadinho, ele viu Deus, está ali na Bíblia lá, ele viu um ancião de dias, como se fosse uma visão do próprio Deus. Por que então as feras seriam simbólicas? Porque aqui, ó, no mesmo capítulo, ó, ele vê 4 grandes animais subindo do mar, literalmente. Então agora aqui no versículo 13 ele vê um como um filho do homem e um como um ancião de dias. Então por que eu vou tomar isso aqui como literal, como se Daniel estivesse vendo o próprio Deus lá no céu, e aqui eu entendo que é só um simbolismo que representa impérios inimigos? Isso é o mesmo livro, até o mesmo capítulo, e esses 2 trechos são do mesmo autor. É uma contínua. Então aí seria 2 pesos e 2 medidas, né, pessoal? Não dá. Se eu entendo que aqui ele está usando de um simbolismo, que essas feras que ele viu simbolizavam 4 impérios inimigos, então eu tenho que entender que aqui também ele está usando de um simbolismo, o autor, para simbolizar alguém que dá autoridade para um povo, e não como literalmente uma visão divina de um ser divino, tá bom? O filho do homem está em aramaico ali no texto, né? Barenash, mas aqui é só uma curiosidade, tá? Que é o equivalente a Ben-Adã. Aqui Ben é com N, tá? Mas toda vez que eu coloco o N aqui, o corretor do Word coloca M. Mas enfim. E pelo contexto dá pra ver quem que é o filho do homem aqui, ó. Como filho do homem aqui, ó. O ancião de dias dá o poder ao filho do homem. É só a gente comparar aqui os paralelos, ó. Daniel do versículo 13 ao 14 e o versículo 22. Ó, nos 2 versículos tem o filho do homem e o ancião de dias. Então, o ancião de dias, só que aqui o filho do homem já vira os santos. Vocês estão notando aqui, ó? Eu estava olhando nas minhas visões de noite, e eis que vinha nas nuvens do céu um como filho do homem. E esse filho do homem se dirigiu ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. E foi-lhe dado para quem? Para o filho do homem, ó.
E foi-lhe dado o que para o Filho do Homem? O domínio, a honra, o reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino tal não será destruído. Só que aí quando ele continua nos versículos seguintes, ó, veio o ancião de dias, que é o mesmo aqui do versículo 13, e fez justiça a quem? Aos santos do Altíssimo. Quem que é os santos que Daniel está falando aqui? É o povo judeu. Porque aqui é uma expressão que se refere aos judeus. O meu povo é um povo santo, separado. Ou seja, Kadosh. E chegou o tempo em que os santos possuíram o reino. Então aqui, por isso que nenhum teólogo contesta isso em teologia. Porque aqui dá para perceber que aqui o filho do homem que ele está falando, Bar Enosh, é uma referência ao povo judeu. Porque aqui nos dois versículos você vê que são eles que recebem o reino do ancião de dias. Aí tem pessoas que isolam aqui só um versículo e falam que aqui é Jesus. Eu digo, não, gente, você tem que ver o contexto. Ó. Assim como nesses versículos aqui o filho do homem dá o poder, o ancião de dias dá poder ao filho do homem, aqui também ele dá, só que aqui em vez de ser o filho do homem é o santos do Altíssimo, que é a mesma coisa. Tá bom? E para finalizar, tem pessoas que entendem aqui o ancião de dias como se fosse uma referência ao próprio Deus. Uma simbologia, uma metáfora. Ele está dizendo que Deus ia devolver o poder para os hebreus. Eu sinceramente não discordo, entendeu? Acho que você pegar essa referência aqui como se fosse Deus dando poder para o povo de novo, que eles iam retornar para a Babilônia e voltar a ter um reino, voltar da Babilônia, perdão, e voltar a ter um reino, também é coerente. Eu, que nem eu falei, eu posso entender que aqui seria uma referência a um rei, como por exemplo até o próprio Ciro, né, que foi quem permitiu que os judeus voltassem. Mas as duas interpretações podem fazer sentido, né, elas não são equivocadas, porque de alguma forma o que o autor está dizendo é que alguém poderoso, quer seja Deus ou quer seja um rei humano, iria dar o poder de novo aos hebreus para que eles pudessem voltar e restabelecer o seu reino. Tá bom, pessoal? Então, paz a todos.